E aí pessoal, na aula de hoje eu vou criar algumas funções com e sem parâmetro para vocês verem a diferença e vou usar elas. Então vamos lá. A primeira função que eu quero criar é uma função que nos retorna o valor de cara ou coroa. Então é uma função que meio que você joga uma moeda. Então a gente pode criar da seguinte maneira: def, vou colocar aqui jogar moeda sem parâmetro. Como é que a gente pode fazer ela? Bem, para a nossa função ela ser ter um padrão mais aleatório, para a gente não definir quando vai ser cara, quando vai ser coroa, a gente pode usar a seguinte biblioteca. A gente pode usar random. Quais são algumas das funções que ela tem? Ela tem, por exemplo, a função de retornar um número aleatório, pseudo-aleatório. Ele é pseudo-aleatório porque ele pode repetir. Então, se a gente pedir para nossa função printar random.random dessa maneira, então agora a nossa função está rodando, né? E se a gente chamar ela, jogar moeda, se a gente rodar ela, aqui vai sair um número toda vez que a gente rodar. Por quê? Porque a cada vez que a gente chama a nossa função, esse valor aqui assume um número diferente. Mas ele assume um número diferente entre 0 e 1. Bem, como a gente só tem dois resultados no nosso jogar moeda, a gente só tem cara e coroa, a gente pode dividir o nosso intervalo em dois. Então eu posso fazer o seguinte. Então, se o random for maior que 0.5, assim eu divido o intervalo em dois, entre 0.0 até 0.4999 e de 0.5 até 1. Então, eu vou ter o seguinte. Return. Aí depende de vocês. Cara. E caso contrário, caso esse valor aqui de random.random seja menor que 0.5, então else, ele vai retornar pra gente o valor de coroa. Bem, quando a gente não, como a gente na nossa função não está pedindo para imprimir nada, a gente está só retornando cara ou coroa, a gente tem que colocar uma variável com esse valor aqui, né, jogar moeda, e agora a gente pode pedir para printar a nossa variável A. Toda vez que a gente rodar o nosso programa, ela vai sair um resultado de random diferente, mas o resultado de A pode ser igual por causa da nossa condição. Então agora saiu coroa, agora saiu cara, e aí vai a cada vez ele roda um novo valor e te dá um novo valor de cara ou de coroa. Bem, a gente também pode fazer para jogar um dado. Então vamos criar uma para jogar dado. Qual a diferença? Para jogar uma moeda você só tem dois resultados. Jogar dado. Para jogar um dado, eu vou colocar aqui é um dado de 6 faces, que a gente sabe que tem dado de muito mais fácil. Eu vou colocar uma outra função, mas também da biblioteca import random. Então, na mesma função de biblioteca, agora eu vou importar outro valor. E os nossos valores eles vão ser da seguinte função. Eu vou fazer um R, que vai ser random, ponto. Agora eu vou usar outra função, que é rangeInt. Esse rangeInt, ele não gera aqui, ele fala, nos retorna um valor inteiro entre os dois números que a gente colocar. Então, se eu colocar aqui 1 e 6, ele vai nos retornar um valor entre 1 e 6, diferente do range que vai só até esse aqui, menos 1, esse aqui vai até o final. Então, ele pode nos gerar um valor de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a gente pode pedir o seguinte. Fazer da seguinte maneira. For i in range 1 até 7. Então, se o i for 1 até 7, a gente pode fazer o seguinte.
se o R for igual ao I. Então, se o nosso R que a gente pediu aqui para ser um valor de 1 até 6 for igual ao I, que ele também está sendo de 1 até 6, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retornar a face. A face I. Então, quando a gente pedir para rodar essa função, o que ele vai fazer? Vai importar a biblioteca, vai usar uma das funções da biblioteca, o R vai assumir um valor de 1 até 6, pseudo aleatoriamente, e depois a gente vai fazer um for no range. Se o nosso R for igual ao nosso I, vai retornar o número da face. Então, ele vai pegar 1, se for 1 aqui, ele... se o R for 1 e o I for 1, ele vai retornar a face 1. Caso contrário, ele continua o loop até achar a face certa. Então, a gente pode pedir também para uma variável B ser jogar dado 6. E a gente pode pedir para printar B. Quando a gente pedir para printar B, faltam 2 pontos aqui. Tem uma aspas a mais aqui. Isso aqui tem que estar identado, né? Porque está dentro da nossa condição. Tá aí, face 5. Então ele rodou o nosso loop até satisfazer essa condição aqui. E quando foi satisfeita essa condição, ele nos deu esse valor aqui, face I. Então, face 5. A gente pode rodar isso aqui quantas vezes a gente quiser. E ele vai nos dar valores diferentes. Agora eu vou colocar essas duas funções dentro de um loop, só para vocês verem, por exemplo. Então, eu vou fazer elas rodarem 3 vezes. Faltou in, né? In range 3. Vou fazer que o A igual a... Eu vou fazer igual a tá aí. Copiar essas aqui. Então, coloca aqui. B. Coloca aqui. Apagar esse print aqui. E pedir para printar. Na verdade, eu vou até apagar isso aqui também. E aí eu vou pedir para printar A, B. E eu vou pedir para separar dessa forma. Quando a gente rodar isso aqui, o que é que o nosso programa está fazendo? Ele está chamando, ele está jogando a moeda 3 vezes, está jogando o dado 3 vezes e nos mostrando os resultados aqui. Vamos ver como é que fica. Eu vou apagar aqui, vou rodar. Tá aí. Coroa e face 4, coroa e face 1, cara e face 1. Vocês percebem que ele é pseudo aleatório quando a gente tem isso aqui, por exemplo. Se ele fosse completamente aleatório, ele não teria essa maneira de repetir o nosso número. Bem, agora a gente pode começar a fazer essas mesmas funções com parâmetros. Então vamos lá começar isso. O que a gente pode fazer? A gente pode criar então, vamos fazer primeiro da jogar moeda. Tá dando loop. Definir nossa função que vai ser jogar moeda, só que agora ela vai ter um determinado número de vezes. Vou colocar assim então o nome dela. E a gente vai dar para nossa função o número de vezes que a gente quer que a nossa função rode. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer da mesma maneira, a gente vai importar nossa biblioteca random. Só que agora começa a diferença. A gente vai ter que estabelecer um n igual a 0 para o nosso loop ficar inteligente, para o nosso loop poder rodar. A gente vai fazer então, vai criar um resultado, uma lista chamada resultado, vazia. E toda vez que a gente rodar o nosso programa, toda vez que a gente pedir isso aqui for maior que 1, então a cada n que crescer, ele vai acrescentar um novo resultado aqui. E
qual que vai ser o resultado. Vamos colocar aqui, fazer um lá. Eu vou fazer com um loop while. Eu vou fazer n menor que n de vezes. Então, enquanto isso aqui for menor que esse aqui vai ser o número de vezes que a gente quer que nossa função funcione. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar um novo r. Ponto. Assim mesmo. Maior que 0.5, igual da outra vez. Não. Vai ser if. Então, enquanto... E aí a gente vai ter se o random ponto random for maior que 0.5, faltam os 2 pontos, a gente vai colocar o resultado. A gente vai acrescentar na nossa lista de resultado o seguinte valor. Cara, e caso contrário, a gente vai colocar no nosso resultado o valor de coroa. E toda vez que a gente rodar esse laço uma vez, então vai estar aqui embaixo, a gente vai acrescentar mais um no n. Então, até o nosso laço completar o número de vezes que a gente quer que rode. Depois disso, a gente pode pedir para ele retornar o resultado. E tá aí a nossa função. Agora a gente vai jogar a moeda determinado número de vezes. Qual vai ser esse número de vezes? O que a gente colocar aqui dentro. Então vamos lá. Vou fazer uma variável. Minha internet falhou aqui, mas tudo bem. Eu vou fazer uma variável chamada c, que vai ser igual a jm, determinado número de vezes, e eu quero que ela rode 3 vezes. Então o que vai acontecer? Vai entrar o número de vezes aqui, e enquanto n não for maior que 3, enquanto ele for menor que 3, ele vai continuar fazendo isso aqui. Então vamos pedir para printar o c. E ver o que vai aparecer. Vamos limpar isso aqui, aquela lá vai rodar de novo. E tá aí o nosso resultado. Coroa, coroa, coroa. Então, as 3 vezes que o nosso C foi rodado, que o nosso loop dentro dessa função foi rodado, ele rodou um valor menor que 0.5. A gente também pode fazer a mesma coisa para a definição da nossa função de jogar o dado. Então, vou colocar JD6, determinado número de vezes. E aqui dentro eu vou colocar um número de vezes. A gente vai criar da mesma forma que o outro. Então vamos lá. A gente primeiro tem que importar a nossa biblioteca. Depois a gente vai ter que fazer o nosso loop, poder ficar inteligente. Então vai fazer o n igual a 0. E vai criar um resultado, que é uma lista vazia para adicionar os nossos valores. Além disso, a gente precisa fazer o nosso loop. Então, enquanto n for menor que n de vezes, vai fazer o seguinte: ele vai assumir um valor para r. Então, random.rangeInt. Para cada vez que o nosso loop rodar, ele vai ter um novo r. E a cada vez que ele tiver um novo r, ele vai rodar um loop for com range de 1 até 7, que vai de 1 a 6, né? E se o r for igual a i, resultado ponto append, adicionar o número a face e no nosso resultado. Então, quando a gente pedir para rodar isso aqui, o nosso número de vezes que quiser, vai fazer o mesmo que o de cima. Quando o r for igual ao i, que está varrendo um range de 1 até 7, né?
ele vai adicionar nosso resultado face. E aqui, qual vai ser a face, né? Então, vamos pedir para retornar o nosso resultado. Quando ele acabar esse loop, aliás, eu esqueci, se a gente fizesse isso, o n seria sempre menor que o n de vezes, então esse loop seria infinito. Então, a gente tem que lembrar de fazer n mais igual a 1. Toda vez que o nosso loop rodar, ele acrescenta 1. Então, vamos agora fazer um d igual a jd6. Vamos pedir para ele rodar 5 vezes. E vamos pedir para printar d. Quando a gente fizer isso, tá aí, ele rodando nossa função 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode fazer igual da outra vez. Com esses aqui, a gente pode fazer um for para nossas funções serem rodadas quantas vezes a gente quer. Então, for em range, vamos lá, 4. Então, eu quero que 4 vezes isso aconteça. O que eu quero que aconteça? Que C, que é igual a JM, aconteça 2 vezes. E que D, que é igual a JD, aconteça 2 vezes também. Além disso, eu quero que print o valor de C e D. Quando a gente chamar essa função, então, o que vai acontecer? Vamos limpar aqui. Ela vai rodar 4 vezes, e nessas 4 vezes ela vai pegar 2 valores de moeda e 2 valores de dado. Então, vamos lá. Tem 2 pontos aqui que não era para estar aqui. Tá aí. 2 valores de moeda e 2 valores de dado. 4 vezes. Você pode fazer isso em forma de lista, em forma de tupla, bem, independe. Além disso, para que a gente possa ter uma função que não dependa desse valor aqui, e faça uma função com parâmetro, a gente simplesmente vai colocar aqui um igual e 1. A gente pode colocar aqui também, igual 1. E se a gente, por exemplo, fizer uma função, uma letra E, variável E, que seja igual a JM, e só coloque nosso parênteses ou um F, que é o JD, e só coloque parênteses, a gente pode printar o E e o F, que eles também vão nos retornar resultados. Aqui ele vai rodar esse loop uma vez, e aqui vai rodar esse loop uma vez e esse loop uma vez. Vamos ver então, abaixo das 4, tá aí o nosso E e F. Ele roda cada loop, cada função uma vez. Bem, essa foi a aula de hoje e até a próxima.